Oi, gente, boa tarde. Está entrando no ar o primeiro episódio do programa Amor ao Esporte, o orgulho da nossa história. E nós vamos receber, neste primeiro momento, nosso convidado especial, para fazer parte do nosso programa. Ele que foi jogador, treinador, uma pessoa mais conhecida da nossa cidade, Conceição do Castelo, Odael Espadeto. Você conhece? Boa tarde, Amarildo. Boa tarde, Pingo. Boa tarde, Camila. Quero deixar uma saudação especial ao William, secretário de Esportes. Também cumprimentar o nosso querido prefeito Cristiano e elogiar de uma forma especial a Secretaria de Esporte com seus componentes por todas as práticas esportivas que acontecem em nosso município. Estamos aqui como convidados e, dentro do possível, para matar a curiosidade, um pouco daquilo que sei sobre o esporte em Conceição do Castelo. Este programa vai trazer grandes craques do nosso passado, aqueles que deixaram sua marca no nosso município. Estamos aqui com o maior treinador que Conceição do Castelo já conheceu. A gente conhece muito Odael Espadeto, mas se a gente falar Odael Espadeto dentro do município, poucas pessoas conhecem. Então a gente quer saber o porquê do apelido Doca, ou Docão. Meus amigos, é uma pergunta bem difícil de ser respondida, uma vez que desde berço, meus avós, que moravam junto com meus pais, família italiana, e então nasci, me colocaram o nome Odael e cresci como Doca, mesmo não sei dizer porquê. Interessante. Não sei porquê. Mas assim, em todo lugar que vou, em todo lugar que passo, me conhecem como Doca. Odael é apenas um luxo de nome. Durante muitos anos na vida esportiva, qual foi o melhor jogador que você já jogou no futebol amador aqui no nosso município? Bom, mencionar nomes fica até difícil para a gente. Mas nós tivemos o Pedrinho Pitanga, que foi coletor aqui na época, que jogou muita bola. Dos nossos nascidos em Conceição do Castelo, eu posso dizer o Pelota, o Zé Roberto, o Zezinho Amorim, o Gilmar, o William, e posso mais ainda dizer que o Chico da CIE, e em certa ocasião Amarildo e nosso povo aí, Pingo e Camila. Nós levamos para fazer teste no Rio Branco, tanto o Chico da CIE e também o Lavariz, lá do Rancho Danta. E levamos para o Castelo, na época, o Zezinho Amorim e o Pelota, que também fizeram teste. Então são diversos os jogadores. Posso me orgulhar de ter vivido uma ocasião, um momento em que Conceição do Castelo tinha muita gente boa de futebol. Muita gente boa. Agora nós vamos mexer mais no seu emocional, não é isso? Tá. Você acompanhou bem de perto a trajetória do seu filho Júnior quando jogou no Vasco da Gama. Que conselho você daria para uma criança hoje? Na verdade, o Júnior, através da Gazetinha, e naquela época se organizava uma das eliminatórias em Conceição do Castelo, ele foi convocado para a seleção capixaba de futebol sub-13, 13 anos, até 13 anos. E junto com ele também, claro, uma seleção do estado, e foram jogar no Maracanã contra o Infanto Juvenil do Vasco. Era uma preliminar de Atlético Mineiro e Vasco da Gama. E foi o único time capixaba que ganhou dentro do Maracanã, de 1-0. Ganhou o Vasco da Gama daquela época. É uma emoção muito, muito carinhosa. Como nós gostamos de futebol, a gente sempre quis, e eu sempre desejei, que meu filho fosse seguir a carreira de futebol. E ele saiu muito novo de casa, porque eles tendo ganhado
eles tendo ganhado o Vasco da Gama lá, 9 daqueles garotos foram convocados para servir ao Vasco da Gama. Então ele passou a morar na concentração do Vasco da Gama e cresceu, né, ficou por lá 8 anos, chegou a ser seleção brasileira sub-19, ele tinha 17 anos. Na época, o Dida, que era do sub-19, foi profissionalizado no Cruzeiro, e então ele foi chamado para o lugar do Dida, como goleiro. Foi na época de Ronaldinho Fenômeno, foi colega de Ronaldinho Fenômeno. E essa emoção, ela traz para mim um reconhecimento de vida, porque gostava de futebol. Para os garotos que hoje estão tentando a profissionalização ou seguir o caminho de futebol, é uma vida muito dura, é muito difícil, porque naquela época não havia ainda ajuda de custo para os garotos, as categorias inferiores. Hoje já existe o contrato, né? A gente está assistindo aí, garotos de 16, 17 anos já assinando contrato, já com multa rescisória de valores de até de 30 milhões de cruzeiros. E é uma profissão digna. Hoje existe meios para que as famílias possam acompanhar. Naquela época era muito difícil, porque eu morava em Conceição e ele no Vasco da Gama. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência muito válida e aprendi muito com ele. Ele foi campeão em todas as categorias, a não ser profissional, começando do infantil, juvenil, júnior, campeão brasileiro, sul-americano, viajou para o Japão, para a Alemanha, para a França e Estados Unidos. Com isso, eu ficava todo orgulhoso, porque sentia um filho indo para o exterior, conhecendo o mundo. Muito bom, né? Sem custos para nós. E aí eu me sinto bastante vaidoso por isso. Ouvindo sua história, Doca, do seu filho, você que acompanhou a trajetória dele, qual foi a maior dificuldade que ele passava para vocês, que ele encontrava no mundo lá fora, no mundo da bola? Na verdade, todo jogador hoje tem um padrinho, tem um cuidador, digamos assim, um empresário. E na época eles queriam que eu assinasse a outorga dos direitos federativos para uma pessoa que era inclusive empresária e tinha assim participação na Varig, uma aviação, digamos assim, que tinha poder, e eu não quis. Não quis porque ele reclamava muito, que sofria muito, embora estudando, né, que tinha que estudar lá no Vasco, mas a alimentação dele, assim, de concentração, era uma alimentação que deixava um pouco a desejar. E muito família, e nós, junto com ele, sofríamos, mas de quando em quando estávamos juntos. E eu acho que a maior dificuldade dele foi ficar muito longe da família. Uhum. Até hoje, como professor, como doutorado que tem, reclama exatamente dessa ausência da infância dele, da proteção ou da vivência com a gente de família. Agora, Doca, nós vamos ouvir algumas pessoas, né, que vai fazer algumas perguntas para você e vamos só observar. Eu tenho muitas histórias boas do futebol, Doca, que passei junto com você. Mas o tempo bom que eu recordo é o tempo que a gente começou a jogar, eu era adolescente, e nós chegávamos ao campo e tínhamos lá 2 times no aspirante e 2 times no titular. E era muito difícil para você escalar, você tinha 22 jogadores em cada equipe. E mesmo assim você dava um jeitinho de botar todo mundo para jogar. Eu posso dizer, Doca, que aprendi muito a jogar o futebol graças a você. Mas tem uma história boa. Conta para nós aí, Doca, como é que foi a questão do Saulo, nosso goleiro Saulo Fumaça, lá em Afonso Cláudio, dia que ele desmaiou dentro de campo. Valeu? Um abraço, amigo. Estou aqui para falar do professor Doca, porque me pediram para falar na época do
futebol, que nós trabalhamos com ele. Falar do Doca é muito fácil, porque o Doca foi uma pessoa formidável com a gente. Foi um dos primeiros professores como treinador que me deu uma oportunidade. Sempre joguei nesse campo aqui do Caxias, nunca joguei em uma outra equipe. E dizer, Doca, para você que eu nunca esqueço quando eu estava subindo do segundo quadro para o primeiro, que era assim antigamente, você que me deu essa oportunidade, me chamou para jogar aqueles campeonatos municipais. Depois começamos a trabalhar no Centro-Sul, que foi um dos campeonatos mais fortes que eu já participei. A gente sabe que os times eram muitos enxertados, vinha gente até de primeira divisão aqui do nosso estado para jogar nessas equipes, e foi aí que a gente começou a trabalhar. E dizer, Doca, que a gente não esquece de você em vestiário, na hora do campo e também depois dos jogos. Você foi uma pessoa fantástica. Você sabe que você conseguia unir a torcida à nossa equipe. Eu lembro nesse campo aqui do Caxias, que a gente jogava, não tinha gente, tinha tanta gente aqui, que o pessoal tinha que ir para aquele pasto que está ali atrás, com bandeira, com foguete. Foi um momento assim incrível. E você fez equipes fantásticas. A gente jogava assim pelo prazer, pela amizade, mas eu nunca vou esquecer dos seus ensinamentos. Você foi uma pessoa muito íntegra nessa parte esportiva aqui do município de Conceição do Castelo, e foi muito vitorioso. Eu estou muito feliz em falar isso e relembrar isso, porque isso a gente deve a você, e nunca a gente vai esquecer isso. Nosso muito obrigado. Eu estou falando em nome daquela equipe, daquela geração que você comandou. Fantástico, você foi o cara. Obrigado. Bom, eu fico assim muito emocionado por isso. Esses elogios vindo de William, craque de bola, Marcinho, uma pessoa íntegra, e que nos dava muito prazer de estarmos direcionando aquelas equipes. Na verdade, William, você falou que a gente tinha 22 para o segundo e 22 para o primeiro time. Na época, a gente fazia um jogo dia de sábado para uma equipe, sempre sobrava bastante gente, e fazia um outro jogo no domingo com outra equipe visitante, e até para fora. E a gente tinha essa dificuldade realmente de escalar os craques. Eu digo craque porque como eu falei desde o início, muita gente boa de bola de Conceição do Castelo. Lá em Afonso Cláudio aconteceu de que nesses campeonatos centro-serrano, vamos dizer assim, que entrava Campinho, Marechal, Venda Nova, Apolo e Santa Isabel, Afonso Cláudio era Botafogo, Ipiranga e Rio Branco de Venda Nova, também Ibatiba 1500 e também Muniz Freire. E a gente, chegando em Afonso Cláudio, faltou um jogador. E aí a gente teve que pegar um goleiro que já estava lá, porque chegaram atrasados e eu precisava colocar alguém. E no vestiário alguém falou, como é que eu vou jogar, um goleiro jogar de ponta esquerda? Eu falei, homem para homem nós também somos, nós também temos condições. E jogamos, né, naquela data, e depois chegaram os atrasados. E Marcinho, eu vivi muitas glórias também, o William, pelo Caxias, muitas glórias. Como você disse, nós fazíamos uma amizade. Nós éramos assim como irmãos, companheiros, e na verdade, o que a gente conseguiu são frutos da capacidade de cada um de vocês. Apenas eu chegava lá e falava assim, você vai jogar, ou você vai jogar. E tinha época, amigos,
que só jogava quem chegava primeiro. Mas a história Eu fazia do- seleção para quem jogava primeiro. O primeiro que chegava recebia camisa. Podia ser craque. A história do Fumaça desmaiar, né? Exatamente. Então, essas coisas todas, o Fumaça, na época, ele sofreu um branco, né? Que estava com medo de jogar. Mas assim, gente, o futebol de Conceição do Castelo, ele falou aí uma verdade. As arquibancadas, né? Se enchiam e ia a gente para o morro. E lá eles levavam bandeira, fogos, entendeu? A gente tinha dificuldade para limitar. Às vezes a pessoa chegava ali, pagava o ingresso, e na época a gente começou vendendo o bingo com direito a entrar. E aí começou a chamar gente. E aí a gente teve dificuldade. Mas a pessoa às vezes chegava lá, comprava o ingresso e ia lá para o morro, porque não tinha onde ficar. Era muito bacana, bom isso. muito bom. Baseado em toda a sua história, Doca, hoje, né, o futebol está aí meio parado devido à pandemia, né? Qual a melhor equipe de futebol amador que você jogou hoje na sua vida, no seu passado? Poxa, tá bem difícil. Ou que já viu jogar, né? Eu joguei uma época, porque eu morava em São João de Viçosa, né? Joguei pelo São João de Viçosa, depois eu passei a morar em Conceição, joguei pelo Caxias, joguei pelos Congregados Marianos aqui de Conceição do Castelo, na época também, né? E eu me sinto orgulhoso de ter sido convocado para a seleção. Na época, Venda Nova também pertencia à Conceição do Castelo, de ser selecionado para jogar na seleção do então município de Conceição do Castelo. Entre as equipes, né, eu fiz parte. E eu senti que muito valorizado. Posso dizer que era um perna de pau, mas um perna de pau valorizado. E, não sei, escolher um time que eu dirigi, aqui em Conceição, principalmente, é muito difícil. Mas eu posso citar, como já citei, o Zezinho Amorim era um craque, o Gilmar era um craque, o William, o Pelota, o próprio Chico. Nós tínhamos também um tal de Cabral, o Tampinha jogou muita bola também. Conheci Tampinha O jogando. Joel Mareto, o Zé Mareto. Para mim, foram muito, mas muito, muito bons. Muito bons. Vamos chamar nossos comerciais já. Uma voltaremos. linha completa de produtos para home office, linha gamer, eletrodomésticos e acessórios em geral. Veiga Infocel, a loja dos bacaninhas. Já notaram como a internet é fundamental nesta época de pandemia, tanto para o trabalho quanto para estudos e passatempos? Um serviço tão essencial não pode ficar sob a responsabilidade de qualquer um. Você precisa de um provedor de confiança e qualidade que esteja próximo a você. A Bettini Fibra possui atendimento presencial gratuito, rápido e humanizado, com planos de até 200 megas. Voltando com o nosso programa Amor ao Esporte, orgulho da nossa história, né? Observando aqui, Doca, a foto que você acabou de analisar, a gente vê que o gramado do Caxias ali tinha carrapicho, rabo de burro, enfim, era um gramado totalmente irregular. Conta um pouco mais dessa história pra gente. Na verdade, quando a gente pegamos o Caxias parado,
E com isso, o gramado do Caxias ele foi sendo tomado por carrapicho, como você diz, rabo de burro, e era muito irregular, né? Ele era desnivelado. Ele caía no sentido Nicolau de Vargas para o centro da cidade, ele tinha uma caída. E ali a gente jogava da mesma forma, porque todo mundo era fominha, né? Fominha. E vamos dizer assim, hoje, se tem um campo de futebol, pouca gente quer jogar, né? Praticamente tapete, né? Mas naquela época era mais fominha ainda. E aí você pode observar, o craque Doca está aí no meio. O craque Doca está aí. Doca, nós estamos fazendo uma observação numa foto aqui, está um pouco escura. Por acaso, esse jogo foi à noite e mais. Tem muitos jogadores ali que eu também joguei com eles. Né? Fala pra gente essa foto escura, o porquê dela. Na verdade, a gente procurou sempre melhorar, né? O campo do Caxias, o estádio, né? Que a gente chama estádio. Não tinha alambrado, aí nós conseguimos alambrado. Aquele gramado que você viu, que nós vimos aí, a gente passou a nivelar. Plantamos uma grama, compramos a semente e plantamos uma grama. E depois conseguimos iluminação. Essa iluminação, ela ficou até bem pouco tempo, foi trazida de um campo de Cachoeiro de Itapemirim, que tirou, e a gente conseguiu adquirir isso com um preço mais favorável para colocar no nosso estádio. E essa é uma das fotos que me recordam muito, né? Traz uma excelente recordação, e para dizer, né, que na inauguração dessa iluminação veio uma seleção carioca. E na época o Félix, que era goleiro da seleção brasileira, veio também. Nessa época aí, o Fernando Lopes, que está do meu lado direito, né? Lado esquerdo da fotografia era o presidente, eu o treinador, e aí a gente vê figuras como o Pelota, como o Bode, e o goleiro era o Jairo, que era gerente do Banesses aqui, o outro goleiro era o Hernandes, né? Aí está o Zé Mareto, está o Joel Mareto, o Chiquinho Mareto, diversos Maretos aí. Olhando essas fotos, né, a gente observa que tem muitos jogadores ali que deixou saudade para você. Qual deles você compartilha aí melhores momentos na vida esportiva? Poxa, para te falar a verdade, nós convivimos muito com todos eles. Mas, assim, quem muito se aproximava de mim, mesmo porque a gente passou a ser compadre, né? Seria o Bode, o Pelota, o Zezinho Amorim, quando a gente ia para os lugares mais sociais, que a gente tomava uma cerveja. Todos eles eram muitos amigos, muitos amigos. Nós, de vez em quando, a gente fazia uma confraternização. Chegamos a deslocar lá para o terreno do falecido Zé Belisário, lá para a Cachoeira dos Filetes, perto do seu Zé Jubini. Fazíamos esse churrasco para a gente se aproximar mais. E o convívio também era um convívio mais respeitoso, digamos assim. Porque hoje, às vezes, a pessoa não pode confiar muito no outro, né? Mas era um convívio muito bacana, convívio familiar. No futebol, qual a maior rivalidade dentro do campo? Se você analisar bem, a nossa maior rivalidade era contra o Rio Branco de Venda Nova. Grande equipe, né? O Rio Branco de Venda Nova, e a gente sempre saía faísca. E, na verdade, vamos dizer assim, você queria levar gente para um estádio de futebol, para um campo de futebol, quando tinha festa de São João, chamava o Caxias. Aí vinha gente de Venda Nova, gente de Conceição, gente de São João, aquilo lotado. Precisava de um jogo para chamar a atenção, para chamar gente, o Rio Branco de Venda Nova chamava a gente. E aí a faísca pegava. Pau quebrava de Pau quina, quebrava, né? Feio. Mesmo porque sempre existiu um certo desrespeito, vou dizer assim. Quem nasceu em Venda Nova é italiano, quem nasceu em Conceição é isso.
de outra forma, né? De outra naturalidade. Hoje já se aproximou muito, né? Já se aproximou muito. Doca, você observa que nosso programa te mexe bem com você. E não acabou. Temos aí ainda 2 pessoas que vai tocar fundo em você, falando um pouco mais para você aí. Observa. A Murim vai falar um pouquinho da época que o Doca foi seu treinador. Fala o ano pra gente, Amorim, conta a história um pouquinho. Um ano, rapaz, tem muito tempo, mas o Doca era um treinador que sempre é muito alegre, né? Mas ele é exigente. E eu como pelota, eu como jogador, sempre ficava mais na reserva, porque a gente estava começando a pegar o titular, então ele precavia muita gente, né? Mas ele como técnico foi muito importante, porque nós nos tornamos titulares, né? E foi por 2 ou 3 anos que eu fui aluno dele como jogador. Foi um técnico muito bom e realmente movimentou muito o Caxias na época. Falar do Doca é muito difícil. O Doca sempre foi amante do esporte, professor Castelo, e sempre participou de todas as competições, não só de futebol, mas de outras também. E quando treinador da nossa equipe, o Caxias era uma pessoa dócil, bom de mexer, só que quando entrava no vestiário, o Doca se transformava. Ele além de treinador, era também torcedor fanático do Caxias. Então, aí ele ficava agitado, ele próprio, naturalmente, querendo ganhar sempre. E eu tenho uma história engraçada dele que, na época, há muitos anos atrás, a gente tomava um gole e o nosso time era muito bom e vinha muito time bom aqui, às vezes campeonato, e à noite ele costumava, sábado e domingo, costumava vigiar a gente na rua. Só que a gente sempre dava um jeito de ludibriar para a gente tomar uns golinhos, porque naquela Conceição tinha pouca coisa, não tinha muita coisa a fazer. Mas essa história que eu tenho dele, e dizer que é uma pessoa, um grande coração, um grande homem, muito respeitado e grande treinador. Aliás, ele só ensinava coisa boa, pessoas muito retas, muito honestas. E levou o Caxias, nunca fomos assim, campeões, sempre foi competição difícil, tinha muita concorrência, tinha Campinho, Pedro Vitória, então nunca chegamos a ser campeões, mas chegamos quase lá, isso foi melhor. E graças ao Doca, a sua sabedoria, futebol, humildade, sempre levou a gente a essas conquistas aí. E não tem muita coisa a falar mais dele, é muito difícil falar. Pois é, eu já havia falado o nome do Gilmar, do Zezinho Amorim, né, como outros amigos, né? Chegaram aí falando de você, né? Eu não tenho nem como contestar as palavras deles, a não ser dizer que os elogios eu não mereço tanto. Os elogios vão para a capacidade esportiva deles, de jogadores deles. E, na verdade, o Zezinho Amorim e o Pelota, principalmente, né? O Gilmar não, mas o Pelota era muito retraído, bom de bola, mas só entrava em campo se eu colocasse o Zezinho Amorim para jogar ou o Jim Fontan, que sozinho, no meio dos mais velhos, ele não ia. Não desenvolvia, né? Entendeu? Mas, e tinha assim, eu fazia uma fiscalização quando tinha o campeonato, de chegar na rua e, às vezes, nos bailes e tirar o jogador e mandar embora. Tipo concentração. Né? Claro e evidente que eu não podia fazer tudo, mas eu tirava o jogador, estava assim no forró, ou estava num casamento, ou estava num bar, eu pedia para que eles fossem embora. E muitas vezes eles ficavam muito dalados comigo, muito dalados, porque eles queriam se divertir também, além do futebol, né, queriam se divertir no lado social. Então, Doca, eu também, com o meu lado observador, né, eu vi que você tem um carinho mais especial, assim, bem especial com algum dos seus jogadores, o qual você comandava. Mas o Doca, aqui presente, chegou a jogar futebol em outras equipes? É como eu disse, né, joguei em São João de Viçosa, né, porque eu nasci lá,
Depois eu vim para Conceição, eu comecei a jogar no Caxias e joguei aí umas peladas, né, digamos assim, em outros times, mas a Congregação Mariana de Conceição às vezes me chamava para que eu jogasse, né, em jogos assim amistosos, mas praticamente a maior parte no Caxias. Na sua visão como homem do esporte, né, que sempre esteve aí colaborando com o esporte em nosso município, o quanto é importante o esporte na vida de uma pessoa? Poxa, pergunta muito bem elaborada e que às vezes, como ser humano, a gente não consegue definir o quanto o esporte, o futebol alcança o prodígio, a moral do ser humano. Uhum. Por quê? Porque eu digo que o esporte, além de lazer, ele é um convívio de equipe. Além de equipe, ele é um convívio de representatividade. Por exemplo, eu costumava dizer, passou a primeira ponte, dali para lá é Conceição do Castelo, não é o Caxias. Então você ia jogar em Campinho, se você fizesse uma molecagem lá em Campinho, por exemplo, se você não se comportasse bem, não seria o Caxias que não se comportou bem, seria o nome de Conceição do Castelo. Com certeza. E a gente procurava elevar a nossa cidade, o nosso município, para que as coisas acontecessem de forma que mostrasse o município, vamos dizer assim, educado. Digamos assim, uma pessoa de responsabilidade. E todo esse projeto de vida no esporte, eu acho muito importante. A pessoa que está começando hoje a querer participar do futebol, do vôlei, do basquete, do futsal, ginástica, o voleibol, é fantástico. A pessoa enche a cabeça de coisas boas, né? Por sinal, leva para a vida essas coisas positivas. Estamos chegando aí no final da nossa primeira apresentação do programa Amor ao Esporte, o Orgulho da Nossa História. Resume pra gente, Doca, Conceição do Castelo em sua vida hoje. Poxa, é muito difícil interpretar o que Conceição significa para mim. Porque não há palavras, não há, assim, memoriais que possa descrever o quanto eu sou agradecido à Conceição do Castelo. Conceição do Castelo é a minha vida. Na verdade, eu podia ter ido trabalhar em Vitória, Cachoeiro, porque fiz concurso e passei. Quando se criou a comarca de Venda Nova, eu tinha a primazia de escolher cartório lá, mas nunca abandonarei Conceição do Castelo. Digo que Conceição do Castelo faz parte de minha vida e será eternamente a minha vida. Minha família daqui, os meus bens são daqui. Procuro gastar o meu dinheiro dentro de comércio de Conceição do Castelo, porque eu sinto que eu tenho uma amizade enorme. E dá nome, né? Conceição do Castelo, orgulho da sua história, não é isso? Muito bem, é isso aí. Na verdade, Pingo, eu queria dizer para você que eu queria cantar um pouquinho de um hino que a gente aprendeu do Conceição do Castelo. A musiquinha é assim: olha aí, quem acabou de chegar, foi o Caxias saudando o povo do lugar. Não é onda não, não é bafo de boca, o Caxias deixou o pessoal de água na boca. Muito bom, isso, excelente. Doca, chegamos aí ao final do nosso programa Amor ao Esporte, o orgulho da nossa história. Fique bem à vontade para suas colocações finais, né? E os agradecimentos ao nosso público que hoje nos assiste no canal da Secretaria de Esporte. Eu queria agradecer essa honra de ter sido convidado para abrir esse espaço nessas gravações. Queria bem-horadamente agradecer ao Pingo, a Camila, a você, Amarildo,
Quero agradecer ao nosso querido e efetuoso amigo que é o William, ao prefeito, parabenizar por esse trabalho. Já disse aqui desde o início, o trabalho do esporte de Conceição do Castelo. Digo e posso assinar em qualquer lugar, é o orgulho do município, porque promove a integração social e racial. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Se precisar de mim, toma aí. Obrigado a você que nos acompanha pelo canal da Secretaria de Esporte. Em breve estaremos novamente juntinho com vocês no nosso programa Amor ao Esporte, orgulho da nossa história.